Olá, muito boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Primeiramente, agradecer a presença de todos que estão online. Tenho o prazer de estar iniciando mais um evento da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, da OAB da Barra da Tijuca, no qual eu, Ana Carolina Tedoldi, para quem não me conhece ainda, estou atualmente como presidente. E hoje eu venho aqui, ao lado de pessoas tão brilhantes, justamente a gente tratar sobre o planejamento sucessório nos negócios empresariais, que é um tema tão importante, assim como o planejamento patrimonial da família como um todo. Então, eu venho chamar aqui para compor, juntamente comigo, a doutora Monique Espósito. Ela é advogada, professora e também membro da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, aqui juntamente comigo. E também Dr. Gladstone Mamed, uma honra ter o senhor por aqui. Dr. Gladstone, ele é bacharel, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, diretor acadêmico do Instituto Pandectas e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Também ele é autor dos livros Holding Familiar e Suas Vantagens, o Manual de Direito Empresarial e ainda da coleção de Direito Empresarial, todos pela editora Atlas, do Grupo GEM, que, inclusive, eu recomendo fortemente a leitura dessas obras, porque realmente são excepcionais e fazem, da minha advocacia, assim como fará da sua, uma grande diferença. Obrigada a vocês por terem aceito o convite e estarem aqui hoje para a gente tratar um pouquinho sobre esse tema tão importante de planejamento sucessório, inclusive nas empresas. Obrigada, gente. E eu vou fazer aqui, brevemente, uma pequena introdução para vocês, do porquê falar sobre direito sucessório dentro do direito societário. Por que tratar, então, de sucessão dentro, justamente, de empresas familiares, Falar de sucessão, de certa maneira, traz um certo desconforto a muitos, principalmente aqui no Brasil. A gente tem um tabu, infelizmente, de que falar sobre morte, sobre falecimento, sobre como ficará a minha empresa no dia em que eu não estiver mais aqui, isso acaba atraindo a morte, muito pelo contrário, Mas como diz os versos do Gonzaguinha, que ninguém quer a morte, quer só saúde e sorte. Infelizmente, mas a gente precisa tratar desse assunto. Se não tratar agora, do que será no dia em que você não estiver mais aqui. E justamente falar sobre planejamento sucessório como um todo, não só dentro das empresas, mas do planejamento patrimonial da família, ele traz uma importância tremenda de justamente colocar as cartas na mesa do que é que se tem hoje, qual é o patrimônio que está sendo falado, como será essa sucessão, como será essa passagem do bastão. E dentro dos negócios empresariais, a gente tem hoje no Brasil, cerca de 80% das empresas, se não mais, são empresas familiares, Porém, muito poucas delas se preocupam justamente nessa sucessão empresarial. Elas sequer se preocupam em colocar dentro do seu instrumento, por exemplo, do seu contrato social, do seu estatuto social, quando a gente está falando de SA, sequer se preocupam em colocar e descrever como será a passagem dessas cotas. Os herdeiros entram, não entram? Haverá liquidação das cotas, apuração dos haveres? Como se dará a extinção? E, dentre outras, várias ferramentas que nós temos dentro, obviamente, do direito sucessório, atrelado com o direito societário, de incluir essas previsões dentro do contrato social, assim como os acordos de sócios, acordos de cotistas, acordos de acionistas, um instrumento também tão importante. Então, quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente está visando também a questão do evento morte. O sócio, um dia, vindo a falecer, vindo a não estar mais aqui, como se dará essa sucessão? E aí, muitas vezes, para a gente poder passar esse bastão, será que vale a pena eu tocar nesse assunto agora? Ou eu deixo para que eles se matem depois, no dia em que eu não estiver mais aqui, e que isso seja decidido num processo de inventário?
Com certeza, e eu sou da opinião que quando a gente coloca as coisas na mesa do jeito que estão e como estão, você faz valer necessariamente a sua vontade. E, ao mesmo tempo, você não vai fazer com que conflitos surjam com esse assunto. Ou tem gente que fala, o inventário causa e gera muitos conflitos. Os conflitos não são gerados por causa de um processo de inventário, por causa de um falecimento, por causa de uma partilha em vida ou de uma sucessão empresarial que você queira fazer. Os conflitos, eles já existem, mas muitas vezes eles estão ali em silêncio, eles estão ali calados, eles são conflitos internos de determinadas pessoas, determinados herdeiros, filhos, parentes, sucessores que um dia virão. E aí, muitas vezes, o inventário ele só vai trazer à tona justamente esses conflitos, nem que sejam internos, que já existem. E por que não trazer esse assunto e trazer essa questão agora em vida, fazer justamente essa previsão sucessória dentro do seu instrumento contratual, por exemplo, dentro do seu contrato social, né, através, por exemplo, se utilizando de um acordo de sócios, acordo de acionistas, de cotistas, né, e muitas vezes a gente acaba sendo questionado pelo cliente. Em que momento fazer isso e por que eu tenho que fazer isso? E aí eu volto com uma outra pergunta para ele, que é: você hoje, na sua empresa, você prepara o seu filho, o seu neto, a sua esposa, o seu companheiro, seja lá quem for, você prepara ele para ser o seu herdeiro ou o seu sucessor? E aqui tem uma diferença enorme entre você estar preparando alguém para ser simplesmente o seu herdeiro, que vai receber aquilo ali de mão beijada. Muitas vezes não vai saber dar o valor devido, não vai saber honrar aquilo que recebeu. Ao passo de que quando você prepara um sucessor, esse sucessor, sim, ele vai agregar os conhecimentos dele, receber e honrar aquele patrimônio e ainda poder perpetuar esse patrimônio, mantendo ele dentro da família ou até mesmo multiplicando, triplicando juntamente com o seu trabalho desempenhado, por exemplo, dentro de uma empresa familiar. E aí, óbvio, quando a gente fala em planejamento patrimonial, planejamento sucessório dentro dos negócios empresariais, a gente vai precisar ter uma série de fatores ser levados em consideração, né? Precisa ser olhada, por exemplo, aquela família na individualidade dela. As famílias são diferentes, as pessoas são diferentes, conflitos existem, conflitos de interesses vão existir sempre, né? Infelizmente, quando a pessoa falece, o que ela deixa é patrimônio. Se aquela falta que ela teve, de repente, de um carinho, de um afeto que não foi dado adequadamente em vida, aquilo vai refletir no patrimônio que ela vai deixar para esses herdeiros, para esses sucessores. E, obviamente, na materialidade em que nós vivemos, é esse patrimônio que vai ser partilhado. E existem diversos instrumentos que a gente pode utilizar para já deixar essa sucessão planejada. Seja, por exemplo, uma doação de cotas, de ações já dentro dessa empresa que já está devidamente constituída, por exemplo, utilizando várias cláusulas de reserva de usufruto, direito de voto, manutenção da administração com esse patrimonialista até o dia do falecimento, cláusulas de incomunicabilidade, empenhorabilidade. Tudo isso é possível, você já fazer a sucessão com essa passagem de cotas pela doação, né? Justamente prevendo essa proteção patrimonial necessária a quem hoje ainda está vivo, né? E que isso só vai gerar efeitos práticos no dia em que esse falecimento vier a acontecer. Infelizmente, é algo, né, futuro e certo. É um evento que vai acontecer mais dia, menos dia. Então, por que não estar preparado para isso? Ninguém vai falar assim, mas ninguém casa pensando em separar, ninguém abre uma empresa, ninguém empreende no Brasil pensando já em encerrar a atividade ou no dia que eu não estiver, como que vai ser com meu filho, com meu neto? Mas isso precisa ser previsto, precisa ser olhado, porque se não for olhado, vai valer a regra geral. E muitas vezes essa regra geral não é a tua vontade. O Estado ele ainda é um Estado intervencionista em nível patrimonial. A gente não tem essa liberdade como a gente quer de dispor livremente e da maneira que a gente quiser do patrimônio.
né? Como eu disse, tem vários instrumentos, doação é um deles, testamento é outro instrumento, a holding, o Dr. Gladstone vai falar muito bem, também é um outro instrumento que você pode, inclusive dentro dela, planejar essa sucessão, planejar essa passagem de bastão. Mas, né, do que adianta esses instrumentos? A gente tem uma limitação. Né? Na legislação brasileira, por exemplo, a gente tem uma limitação do que eu posso testar, do que eu posso doar, e justamente a tal da legítima que todo mundo fala, essa é a limitação legal que a gente tem. Se você tem herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, quem vive em união estável, esses são os herdeiros necessários. Se você tem algum desses, você não pode dispor de 100% do seu patrimônio para quem você quiser, seja a título de doação, de partilha em vida, seja a título de testamento, por exemplo. Essa legítima, ela precisa ser respeitada. Os outros 50%, né, que vai ser a sua disponível, aí sim, você dispõe livremente para quem você quiser, ao seu bel prazer. Mas, porque a gente tem essa limitação, a gente tem que agir de acordo com o que a lei determina. Ah, mas e se eu testar ou se eu doar mais do que eu poderia? Se eu invadir essa legítima, como é que fica? Esse testamento, ele é nulo? Ele é inválido? Ele não tem eficácia? Essa doação vai ter que voltar atrás com ela? Vai ser anulada? Não. Aí a gente cai na questão do plano da eficácia. Aquilo que você testou a mais, que você doou a mais, que você invadiu a legítima, aquilo vai ter que ser reduzido, porque aquele quinhão, que aquele herdeiro, né, o herdeiro necessário da legítima, ele faz jus, aquele quinhão precisa ser respeitado, então vai entrar no plano da eficácia, aquela disponível vai ter que ser reduzida até que a legítima, então, seja devidamente respeitada. Agora, se você não tem herdeiros necessários, não tem descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, aí sim, você pode dispor livremente de 100% do seu patrimônio. Aquelas coisas que a gente vê em filme de Hollywood, né? Aqui no Brasil não dá para a gente aplicar plenamente, só no caso de você não ter herdeiros necessários. Mas a gente sabe que no Brasil também existem outras maneiras de você suceder, por exemplo, cotas dentro de uma empresa, ações dentro de uma empresa. Você pode fazer a compra e venda. Ah, eu posso vender uma cota, uma ação, um quinhão para um filho meu? Posso, não tem problema algum. Vai incidir tributação nessa venda, nessa compra e venda? Não, mas a operação precisa acontecer. Aquela mera compra e venda de papel, ela cai por terra, né? E pode ser, então, configurada uma doação, e aí o fisco vem te tributar aquilo ali como se uma doação fosse. Porém, para você comprar e vender, para você vender uma cota, por exemplo, a um descendente, venda de ascendente para descendente, ela é possível, mas ela precisa que os outros descendentes também anuam e concordem ali com aquela venda, assim como o cônjuge e o companheiro. Ah, mas e se os outros descendentes não anuírem? Como é que fica? Pode ser que essa venda seja anulável. Tem um prazo prescricional para que essa venda ocorra a anulação, caso algum dos interessados se sinta prejudicado e requeira essa anulação. E o que a gente mais vê é pai, mãe vendendo cotas sociais para filhos, sem a anuência de todos que deveriam, e aí depois, né, não adianta chorar sobre o leite derramado. Então, o planejamento patrimonial e sucessório bem feito, né, é aquele em que você escuta o cliente, você ouve o cliente, você entende o que aquele cliente realmente precisa, e você, por exemplo, como profissional do direito, entendendo dos limites legais, você consegue aparar as arestas e encaixar aquela vontade do seu cliente, obviamente, dentro dos limites legais, da maneira mais adequada possível, principalmente levando em consideração, por exemplo, o direito societário, que de uma certa forma nos dá uma liberdade, né? E é justamente a gente consegue evitar aquilo que a lei proíbe e acatar justamente aquilo que a lei determina. Mas para isso, você precisa realizar um planejamento sucessório adequado, para que não seja invalidado futuramente, né? E aí, eu já vou finalizando por aqui a minha fala,
E vou passar o meu bastão agora para a doutora Monique Espósito, para que ela fale, então, um pouco com vocês sobre justamente o direito societário, o direito empresarial dentro desse planejamento. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Muito obrigada. Então, o nosso tema aqui hoje, né, dentro desse planejamento sucessório nos negócios empresariais, vai ser voltado para o direito societário dentro do planejamento empresarial, obviamente, então, da empresa familiar, né? Qualquer planejamento empresarial, Ana, ela é composto, né, por um planejamento fiscal, um planejamento de proteção do patrimônio social, do patrimônio dos próprios sócios, como também, né, um planejamento da sucessão empresarial, aqui voltado na nossa palestra para o ambiente familiar, né? E para a gente falar desse planejamento empresarial no ambiente familiar, a gente tem que falar um pouco da família, né? Do conceito de família que vem se alterando de um tempo para cá. Aquela família, a gente não recebe mais no nosso escritório aquela família, é muito raro que aquela família se apresente igual a gente gosta de falar, né? Aquela família margarina, né? Com pai, mãe, filhos comuns do casal. Hoje, através da mudança mesmo, da própria visão do que é o Instituto do Casamento, da busca pela felicidade, pela real felicidade das pessoas dentro dessa instituição, pela a própria aceitação, né, da dissolução do vínculo conjugal através do divórcio, e também da independência financeira da mulher, não há como não pôr também isso na mesa, né? Hoje, as estruturas familiares têm se apresentado, eu gosto muito de falar que são estruturas familiares multifacetadas, né? Porque elas hoje nos vêm de variadas formas. E, obviamente, propicia também um maior ambiente de conflito familiar, né? E nesse contexto, a gente olhando para o mundo dos negócios no Brasil, foi o que você falou. Hoje, 90% das empresas no Brasil, das sociedades, são sociedades familiares. Então, obviamente, que essa estrutura familiar multifacetada, ela vai ingressar dentro dessa empresa familiar. E nós, advogados, professores de direito empresarial, e que lidam com direito, não só apenas com direito empresarial, mas com direito da família, com direito das sucessões, a gente se vê diante de um cliente em que ele já não é mais um cliente só do primeiro casamento. Não faz muito tempo, foi até um planejamento sucessório bem recente, que eu fiz até em parceria com um professor também conhecido nosso, o professor Pablo Arruda, em que o cliente me veio inicialmente para procurar, basicamente, a modificação, a alteração do contrato social da empresa dele. Né? Nem ele mesmo percebeu ali a necessidade de um planejamento empresarial sucessório, né? Essa necessidade foi demonstrada para ele na nossa reunião, em que ele percebeu que apenas por alterações no contrato social ele não ia conseguir atingir o que ele gostaria. E ele veio com uma estrutura familiar que hoje a gente vai se deparar cada vez mais comum. Ele tinha 2 filhos do primeiro casamento, um filho do segundo casamento, e ele estava no terceiro casamento, né, com um enteado também que morava junto com ele. E ele tinha uma empresa operacional de risco em que ele gostaria de já pensar, né, em como essa empresa seria de fato transferida para a próxima geração, né? E ele o cliente vem com determinadas situações em que existem 2 ex-mulheres, existe filho menor, e todas essas circunstâncias precisam agora ser pensadas, né? Essas necessidades de organização do patrimônio, principalmente da sucessão empresarial, dentro da empresa familiar. E a empresa familiar, existem vários conceitos dela, mas ela é uma empresa em que a propriedade das suas cotas e ações estão vinculadas à família, ou um grupo de famílias, né?
E nessa sucessão, obviamente, então, nessa sucessão empresarial da empresa familiar, o fator hereditário ele vai sempre estar presente, né? Então, a gente precisa, há necessidade de se planejar aqui e trazer ferramentas que evitem conflitos nesse grupo familiar, né? E nessa geração, quando ela for ingressar na sociedade, né? Eu não estou falando aqui que a empresa, por ser familiar, ela tem um prejuízo, muito pelo contrário. Há quem diga que a empresa familiar, por ser familiar, ela é uma empresa que tem menos, passando de geração em geração, né? Ela tem menos chances de dar certo. Eu não consigo ver isso dessa forma, né? No outro dia, eu passando no Instagram, eu vi uma seguinte frase, né? Que quando a paixão e a emoção entram pela porta, normalmente a razão sai pela janela, né? E nas empresas familiares, essa emoção, essa afetividade, ela normalmente está presente. Só que em qualquer relacionamento, tanto a paixão, a afetividade, né? Eles têm aquele tempo. Nós já sabemos, através de estudos, que uma paixão ela demora aí entre 18 e 48 meses. A partir daí, o que vai dar cabo daquela relação é a razão, né? É a razão em que o que une aquelas pessoas. E a família, ela é cheia dessa afetividade, né? E dentro dessa razão, o direito societário traz instrumentos que podem propiciar essa relação, a manutenção da afetividade das relações, né? Óbvio que a gente passa a ter que talvez exigir daqueles entes familiares, muitas vezes, uma postura mais profissional, né? Uma postura mais sem deixar de lado a característica da afetividade da família, que é muito importante, né? Que muitas vezes é a mola propulsora daquela empresa. Empresas em crise, por exemplo, elas tendem a ter uma melhor chance de recuperação, às vezes dentro de uma estrutura familiar, em que os sócios eles se sentem mais à vontade, inclusive, de investir capital novo naquela empresa. Por quê? Porque há uma história ali, não é só um negócio, há uma história, há uma vida familiar, né? E então, muitas vezes, essa empresa, se ela estivesse na mão de terceiros, apenas de investidores, ela talvez não tivesse tanta chance, né, de se reerguer, né, como teria, de repente, dentro de uma estrutura familiar. E aí vem o direito societário, né, sem perder essa sensibilidade, exigir talvez uma postura, não uma profissionalização, mas uma postura desses novos sócios ao ingressar na sociedade, né? Dentro do direito societário, a gente costuma fazer 2 classificações. Eu sempre, quando lembro dessas classificações, eu lembro da empresa familiar. A gente costuma dividir as sociedades em sociedades de pessoas e sociedade de capital. E as sociedades de pessoas são aquelas em que os atributos dos sócios eles são realmente muito relevantes. Os atributos individuais do sócio é muito relevante para que aquela empresa ela se constitua e ela progrida, que aquela atividade progrida. E numa empresa de capital, não. Numa sociedade de capital, normalmente, só o que realmente importa é quanto aqueles acionistas ou aqueles sócios investiram. Porque, basicamente, a atividade, o objeto social vai ser dado cabo por técnicos e pessoas profissionais. Normalmente, as empresas familiares, elas se aproximam dessas sociedades de pessoas, elas se constituem por meio de sociedades de pessoas, né? São histórias de pessoas que começaram vendendo roupa, são histórias de pessoas que começaram fazendo a sua primeira pizza e depois evoluíram, né, a sua empresa e hoje possuem uma rede franqueadora de pizzarias. Eu tenho um cliente
que é uma franqueadora de uma rede de pizzarias que começou fazendo pizza. Eu tenho um cliente que é uma franqueadora do ramo da estética que começou como um cabeleireiro. Então, essas sociedades, elas tendem a se iniciar como uma sociedade de pessoas. E chega um momento crucial na vida dessa matriarca ou desse patriarca, né, que construiu aquela empresa, o momento dele passar o bastão, né? Normalmente, esse momento ocorre quando ele ou já se encontra numa idade avançada, ou ele está numa situação de saúde delicada, ou ele vê, de repente, os filhos já na idade de casar. E tem medo, né, da horizontalização daquele patrimônio, inclusive, né, da própria empresa. E então ele se depara com uma situação em que ele senta na sua mesa e ele tem que olhar para dentro da família dele e decidir o que ele vai fazer. E normalmente ele encontra 3 situações, né? Ele encontra situações em que ele não tem sucessores, que a gente gosta também de diferenciar a figura do sucessor da figura do herdeiro, né? A figura do sucessor é aquele que vai, de fato, seguir dentro da atividade empresarial, gerindo, administrando aquela atividade, né? Assim como o seu pai ou a sua mãe faziam, ou o casal fazia, né? A gente tem a figura dos herdeiros, que é aquele que a gente brinca que herda dormindo, né? Eles, apesar de querer, de repente, desejarem manter aquela empresa dentro da família, serem donos da empresa, não querem gerir aquela empresa, ou então aquele patriarca, aquela matriarca, vem que os seus herdeiros, que não há vontade, né? Não tem sucessor e não há vontade dos seus herdeiros permanecerem, né, com aquela atividade dentro da família. E aí, o que acontece? Ele precisa tomar a decisão. Eu vou vender o meu negócio? Né? Se eu não tenho herdeiro, se eu não tenho sucessores, se não há vontade de manter essa empresa dentro da família, ele começa a se estruturar para a venda do negócio, né? Que aí vai seguir as características de quem, de fato, vai comprar o negócio, vai incorporar o negócio, se um grupo de família, se uma empresa familiar. Agora, na situação em que ele verifica, não, eu tenho aqui eu tenho herdeiros, se tem a vontade de permanecer com aquele negócio dentro da família, mas não há vontade de administrar. É a família dona do negócio, né? Não é a família empresária, é a família dona do negócio. E a família dona do negócio, então, ela vai, de certa forma, se estruturar através das ferramentas do direito societário para que ela receba sempre os lucros, né, os dividendos decorrentes daquela atividade, ok? Sem, de fato, ela estar operando aquela atividade. E também ele encontra uma terceira situação, em que ele verifica a figura dos sucessores, né? Ele tem 1 ou 2 sucessores, filhos realmente, filhos ou netos até, que já desejam seguir naquela operação. E aí, nesse momento em que é crucial a atuação da figura do advogado, tá? Do advogado do direito empresarial, do direito societário, que ele vem olhar para dentro daquela família e entender o seguinte: bom, se esse negócio precisa se perpetuar aqui dentro dessa estrutura, né? Ele precisa de profissionalizar, de certa forma, essa gestão. Mas não é uma profissionalização que você perca a afetividade dessas relações, né? Porque muitas vezes a afetividade dessas relações ela é a mola propulsora dessa empresa. Então, o rompimento, muitas vezes, da unidade familiar importa no rompimento da própria empresa. Então, há que se ter muito cuidado. Eu brinco com o advogado do direito societário, quando está estruturando uma empresa familiar, ele precisa ser psicólogo, às vezes ele precisa ser médium. Porque médium. Porque muitas vezes você está numa reunião familiar em que está ali decidindo, se deliberando alguma coisa, e um irmão não quer votar de acordo com o resto, e aquele voto é claramente favorável a ele também, mas ele não quer, de alguma forma ele não quer, e os motivos não estão ali. E o advogado do direito societário ele tem que ter a sensibilidade de ver, de pensar assim, os motivos não estão aqui, vamos parar aqui,
tá? Vamos interromper essa votação, tá? Vamos dar um passo atrás para entender quais são os motivos, e às vezes os motivos estão lá atrás mesmo. Os motivos não, porque porque o meu irmão sempre teve tudo que quis e hoje eu não vou dar o que ele quer. Às vezes é simplesmente isso, é uma questão psicológica e a gente precisa conseguir verificar isso para que, de fato, esses instrumentos do direito societário sejam eficazes, que eles melhorem também o ambiente familiar. Muitas vezes se fala em uma postura profissional. E aí você vai falar para o seu cliente fazer o quê? Dois irmãos, por exemplo, que estão lá, né? Descobrem que vão assumir a empresa, né? Do seu pai ou da sua mãe. Estão naquela fase da paixão, né? Porque eles podem se tornar, estão ali convivendo no dia a dia dentro de casa, eles podem se apaixonar por esse projeto, né? Mas nós já vimos aqui que a paixão dura um pequeno lapso de tempo, né? Depois é a razão que vai seguir dando conta dessa relação. E aí você vai dizer o quê para esses irmãos? Olha, para vocês entrarem pela porta da diretoria, não pode vocês chamarem um ao outro com outros nomes, né? Você não pode usar o seu apelido de infância que você chama o seu irmão. Você vai propiciar o quê? Você vai trazer só um ambiente profissional dentro de uma estrutura familiar. E a família, muitas vezes, é a própria empresa. A empresa, muitas vezes, é a própria família. Então, ainda que você tenha, sim, que trazer uma postura mais profissional, e aí eu digo que, às vezes, nessa estruturação, essa sociedade que era de pessoas, ela passa a se aproximar, entendeu? Ainda que de forma tênue, de uma sociedade de capital, né? Porque uma das primeiras coisas que a gente faz num contrato social, por exemplo, de uma limitada, quando a gente vai passar para a segunda geração, a gente já inclui, por exemplo, a aplicação supletiva da lei das sociedades anônimas, né? Justamente para que a gente possa trazer mais instrumentos da sociedade de capital, que vai propiciar este ambiente mais profissional, né? Mas eu não posso inserir esse ambiente estritamente profissional dentro de uma empresa familiar, porque talvez eu esteja acabando com o que ela tem de melhor. Então, o direito societário ele traz instrumentos para a gente. E eu vou falar agora de alguns instrumentos do direito societário, né? Deixando o último tão importante quanto a holding familiar para que o professor Gladson ele possa falar melhor sobre ela. Agora, é importante que a gente sabe que todos esses instrumentos, normalmente a gente não usa um único instrumento, né? E cada planejamento de um cliente é diferente do outro. Não existe um instrumento que vá fazer um milagre, né? Porque a gente sabe que muitas vezes você vê profissionais dizendo que há um instrumento milagroso para toda a estruturação de um planejamento sucessório. Não é verdade, não há instrumento milagroso. Isso aqui não é um produto, não é um commodity. A gente, de fato, precisa planejar, o nome é planejar, e se planeja de acordo com o que se tem ali na mesa, naquele momento, né? E um dos instrumentos, eu até já falei, é o próprio contrato social, que a gente não costuma usá-lo como instrumento, porque ele normalmente não é um instrumento utilizado de forma isolada, mas ele abre as portas, né, para que aquela transição para a próxima geração possa ser feita de uma forma segura. Então, eu tenho, por exemplo, desde já a aplicação das regras supletivas da SA, eu tenho, por exemplo, restrição da entrada de sócios, de terceiros, que não sejam daquela estrutura familiar. Eu tenho regras claras de direito de retirada. Isso passa a ser importantíssimo no momento em que eu faço essa transição, né? Porque, enfim, se a relação realmente começar a não ser legal, não se dar bem, aquele que está decidindo daquela votação, ele pode se retirar, né? E quais serão as regras para apuração de haveres, qual será o prazo de pagamento, qual é a base
que terá o valor daquela apuração de haveres, né? Isso tudo já são regras importantes que a gente já pode prever. Eu gosto muito também de trazer o regimento interno, um regimento interno com boas práticas de governança corporativa. É importante que a gente consiga manter, ainda dentro da estrutura da empresa, regras de meritocracia, né, para os empregados que estão ali. Apesar da hierarquia familiar e a hierarquia societária acabarem se confundindo dentro de uma empresa familiar, é importante que regras de meritocracia ainda permaneçam, né? Para que você não tenha ali uma situação de um neto chegando, ainda novo, e ocupando, de repente, um cargo que ele não deveria ali ocupar desde já. Há uma possibilidade de estruturar, né, essa vinda, né, de novos sucessores para dentro da atividade empresarial, sem causar um impacto naqueles empregados já de longa data, né? Um código de ética estabelecendo, mantendo os valores originalmente daquele patriarca e daquela matriarca. Eu gostei, tem um filme agora na Netflix, A Remissão do Alto, é um filme que está no top 10 da Netflix, que é com aquele Adam Sandler. E esse filme ele é perfeito para quem quer ver uma sucessão empresarial que não teve um planejamento, né? Ele lá, o patriarca, ele é dono, né, de um time de basquete, e ele tem um empregado já muito antigo, em que finalmente depois de muitos anos, sendo olheiro de time de futebol, viajando, perdendo aniversário da filha, ele finalmente alcança o posto, né, de treinador, de técnico daquele time, e passa a poder ficar, então, morando no mesmo lugar, né? Era o sonho dele. E naquela noite em que ele assume, eu dando spoiler do filme, vocês me desculpem, mas naquela noite em que ele assume, o dono do time morre, né? E aí assume o filho que já tinha rixas com esse empregado, que tinha muito mais experiência que ele, que era muito mais velho que ele, né? E desrespeita a vontade do patriarca de manter aquele funcionário no posto e retrocede com aquele funcionário, que acabou, obviamente, pedindo demissão, fazendo falta. E lá na frente do filme a gente vê que, na verdade, tem que vir uma irmã para consertar toda a situação mal planejada, né, por aquele filho que sucedeu. Então, são questões em que maravilhoso esse filme, né, Fábio? Então, assim, são questões que o direito societário ele pode resolver, tá? Um manual de descrição de cargos e funções, um acordo de cotistas. No acordo de cotistas, a gente pode prever um regimento de casamento para os herdeiros, tá? Justamente para evitar a horizontalização daquele patrimônio. A gente pode prever como é que fica a atuação externa dos sócios em negócios particulares. A gente pode prever cláusulas de confidencialidade, de concorrência, conselho de administração, um conselho de família, formas de mediação de conflito. E, por fim, um instrumento também hoje muito utilizado, que é a holding familiar, que aí realmente agora, a partir de agora, já passo a palavra para o professor Gladson Mamed, né, que professor que passa a falar aí brilhantemente desse instrumento para nós. Boa noite a todos. Uma satisfação enorme estar com os colegas aqui a partir da ESA da Barra da Tijuca, da OAB da Barra da Tijuca. Eu, infelizmente, não vou poder falar muito, como eu tinha avisado para a doutora Ana Carolina, porque amanhã eu me interno cedo para fazer uma série de exames cardiológicos. Digamos que o coração está querendo parar, então eu calculei o meu tempo de uma certa forma, eu não sabia que haveria 2 palestras antes, então vocês vão ter que me desculpar, porque eu tenho um limite máximo de alimentação que tem que ser feita para que eu possa fazer a cineangiocoronariografia amanhã. Então, eu vou tentar ser resumido. De qualquer sorte, eu sou essencialmente um teórico e não um advogado, então a minha abordagem é diversa daquelas que me precederam.
Eu encaro o direito pela teoria, eu não tenho clientes. Sou casado com uma advogada e todos esses livros são filhos desse casamento, é a teoria casada com a prática, é a tradução teórica do que ela vivenciou, ou do que ela vivencia, se bem que ela abandonou essa parte de planejamento sucessório, mas eu não consigo dar ao tema o mesmo tipo de tratamento prático, e, por sorte, as doutora Ana Carolina e Monique, antes de mim, fizeram uma exposição ampla que torna até despicienda a minha presença aqui. Mas vamos tentar colaborar um pouco no tempo em que eu tenho. Eu dei a minha intervenção o título de Sintomatologia Jurídico-Patrimonial da Família. É preciso tomar um cuidado antes de qualquer coisa. Apesar de falar de holding familiar, há nisso apenas um corte epistemológico. Como assim um corte epistemológico? Quando você vai fazer uma análise científica, você tem determinados parâmetros epistemológicos que você vai seguir. Um trabalho acadêmico, uma investigação acadêmica, ela deve funcionar como uma árvore. Ela tem as suas raízes, ela deve ser o seu topo. Ela não pode ser como uma floresta. Se você abre a sua investigação como uma floresta para todos os lados, você, na pretensão de falar de tudo, não conseguirá falar de nada. Então, quando iniciamos o trabalho sobre a holding familiar, isso há mais de 10 anos, houve um corte. Falar de holding familiar é como falar do uso da retroescavadeira em mineração. Retroescavadeira pode ser usada na construção civil leve, na construção civil pesada, pode ser usada para demolição, pode ser usada para uma série de coisas. Quando você se foca no uso da retroescavadeira para a mineração, a sua pretensão é retirar da sua investigação a maior quantidade possível de conclusões dentro daquele corte epistemológico para torná-lo mais vantajoso. Entretanto, é preciso deixar muito claro o seguinte: não há um tratamento jurídico específico daquilo que se vem chamando de holding familiar. Aliás, não há um tratamento jurídico específico daquilo que se vem chamando de holding. Há um lastro legal que desborda o lastro coloquial. Explico-me. No início da Lei de Sociedades por Ações, você tem uma disposição que regula a chamada sociedade de participação, que no inglês é chamada de holding. Aquilo que o mercado está chamando de holding transborda ou desborda, vai além desta borda, porque é, na verdade, uma sociedade que tem por finalidade deter certo patrimônio familiar, quando este patrimônio está ligado a uma família. Apenas isso. Mas quando se fala de holding, a teoria que se aplica a esta figura jurídica, ela se aplicará mesmo que não se trate de uma família. Exemplo, uma holding de amigos, uma holding de profissionais, ou a figura mais comum que existe, a holding dentro da estrutura societária. Então, é preciso ter essa compreensão quando se fala de sintomatologia. Como assim sintomatologia? Sintomatologia é uma disciplina própria da medicina. E, obviamente, ela está sendo empregada aqui de uma maneira quase que metafórica, embora tomo diz respeito a lugar, pedaço, parte, peça, sim, simultâneo, conjunto, etc. Então, sintomatologia nada mais é do que o levantamento das peças, daquilo que eu sinto, daquilo que o cliente, que a pessoa que está se submetendo, sente, para compreender quais são os problemas, quais são os desafios, quais são as metas e dar tradução a isso. Se eu esqueço da família e penso na holding, no seu ambiente mais usual, que é dentro dos grandes grupos econômicos, isso fica extremamente claro. Ou seja, essa sociedade está ali como um ente de passagem, como um ente de passagem jurídica, como um ente de passagem econômica, como um ente de passagem patrimonial, com determinada finalidade. Vou dar exemplos. Exemplos facilitam. Em grandes grupos econômicos, é muito comum
por exemplo, falou-se aqui de empresas familiares, vou facilitar para não ser muito abstrato. Imagine-se uma situação em que 3 sócios, há 100 anos atrás, 80, constituíram uma construtora. Desses 3 sócios, saíram 3 famílias e, posteriormente, se bobear, mais famílias. É muito comum que essas famílias se agrupem em holding, em lugar de ficar cada um isoladamente, por questões variadas. Retorna ao problema da sintomatologia. Por que você está aqui? Por que você quer isso? E mais do que isso, só uma observação para aqueles que advogam, não só perguntar, mas também explicar. No livro Holding Familiar e as suas vantagens, talvez o único mérito, ou o mérito que nós tenhamos, seja justamente explicar para aqueles que trabalham com direito quais são as vantagens, para que ela serve no âmbito da família, para que o advogado possa oferecer isso para quem esteja interessado. Mas a holding serve para muitas coisas. E para outras tantas elas não servem. Então, quando eu a penso dentro de uma estrutura organográfica, eu coloquei aquela lá, os sócios lá em cima. Mas eu falei de um grupo. De repente, esse grupo tem áreas diversas. E ele resolve que todas aquelas que estão ligadas, por exemplo, a atividades públicas, atividades que envolvam relação com o Estado, atividades que impliquem certames, concessão, licenciamento, autorização, etc., elas vão ficar num grupo. E eu constituo uma holding para liderar esse grupo. Há um tempo atrás, você teve uma sociedade brasileira, eu me esqueci o nome, que constituiu uma holding dentro do seu estatuto, dentro da sua estrutura, e a partir dessa holding, ela começou a adquirir pequenas empresas de moda para constituir. Veja bem, aquela holding inicialmente seria patrimonial, mas a meta para frente era fazer com que aquela holding, que no início apenas deteria o controle societário, se tornasse a grande negociadora, a grande mediadora entre o grupo e o mercado no que se refere à moda. Holding, portanto, se encaixa dentro de um dos aspectos mais ricos do direito, que é a dimensão escritural das sociedades. Vou fazer uma brincadeira. Vou blasfemar. Deus, então, pegou o barro e, com o barro, ele fez o homem. Diz a Bíblia. A Torá também. Deus fez o homem com 2 braços. Mas poderia ter feito com 3, com 4. 2 pernas, poderia ter feito com 4, 5. Né? Lá no Fédron, se a memória não me falha, o diálogo do Platão, você tem seres com 4 pernas e 4 braços, que depois foram divididos ao mesmo e passaram a se procurar pelo resto da vida, e essa seria a explicação do amor. Bom, quando você é chamado para constituir uma sociedade, seja ela qualquer, vive-se uma situação análoga. O barro que se usa, aquilo que me limita, é a Constituição e as leis por 2 parâmetros. O que eu não posso fazer, o que é proibido, e aquilo que eu sou obrigado a fazer, aquilo que é obrigatório. Isso faz o meu barro. A partir desse barro, eu irei construir esta sociedade, dentro dessa minha blasfêmia de brincadeira, como Deus construiu o ser humano, construiu o cachorro, construiu o elefante, construiu todas as coisas. Constituiu todas as coisas. O ato constitutivo, portanto, já trabalhado e louvado pela professora Monique, é este ambiente a partir do qual, considerando Constituição e leis, eu faço essa construção ou formação desse ser, dessa pessoa jurídica, mas pessoa, com 3, 4, 5, 6 braços, com 3, 4, 5, 6 pernas, do jeito que eu quiser, desde que amoldado à lei. Eu não tenho que olhar só para a lei. Eu preciso olhar para o caso concreto. Eu preciso olhar para tudo aquilo que eu levantei
para toda aquela sintomatologia, para que e o macete aqui, basicamente, é o seguinte, ouvir e escrever, ouvir e escrever, ouvir e escrever, anotar meticulosamente todas as situações que devem ser apresentadas, trazer a sua folhinha também, para além de ser casado com uma advogada, eu sou pai agora de uma quase advogada, e ela começou a se juntar a nós estamos construindo os textos e as teorias e as discussões a três, é um fórum constante do qual está excluída e vive reclamando a estudante de medicina. Os outros 3 debatendo, e as questões se constroem ali. E outro dia, 2 ou 3 dias atrás, com uma sagacidade ímpar, a Roberta vira e fala assim, mas é preciso dar trela, né, pai? Eu falei assim, nós discutimos essa palestra, discutimos essa situação. Eu falei assim, como assim dar trela, minha filha? Ele falou assim, é preciso deixar as pessoas falarem. Porque quando elas falam meio sem orientação, meio sem sentido, elas acabam soltando algumas coisas. Elas acabam dizendo algumas coisas. Elas acabam revelando aquilo que é mais relevante, aquilo que se tem que preocupar, a determinada postura não ortodoxa em relação a tributos. Ela usou uma outra palavra, eu vou usar essa, postura não ortodoxa em relação a tributos, determinada postura não ortodoxa em relação a credores, ela usou uma outra palavra, eu vou usar essa, determinada postura não ortodoxa em relação a trabalhadores, e assim sucessivamente. Tudo isso compõe essa sintomatologia e deve ser anotado, porque aí vem o aspecto mais relevante do que eu posso falar para os senhores. Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito, e ela é muito desprezada para mim, é um dos 10 livros mais importantes da minha vida, Kelsen chama a atenção, ele começa lá com a norma fundamental pressuposta, vai descendo, e a gente fica satisfeito ali pela lei, né? Na altura da lei a gente já está satisfeito, mas, é claro, os governos, os executivos preferem ir além, né? Essa pretensão do executivo de transformar o decreto em forma de usurpação do poder alheio. Então, nós temos decretos que são verdadeiras leis determinando o que não poderiam jamais, e essa é uma das pragas brasileiras, precisa ser combatida. Mas Kelsen vai além. Ele chega até a norma individual. Quando a gente fala em norma individual, quando isso caía na prova lá na faculdade, ou quando isso surge numa conversa entre colegas, ela é encarada normalmente como uma sentença. A sentença é uma norma individual. Sim, perfeito, não há nenhum erro nisso. Mas a sentença é apenas uma das modalidades de normas individuais. Uma das normas que estão, um tipo de norma que está lá na ponta, lá embaixo, dentro do sistema, é justamente o contrato, o estatuto, que se não for individual, podem ser coletivas. Um grupo de 2, 3, 4, numa sociedade anônima, alguns milhares. Tudo bem, uma sociedade anônima de capital aberto, alguns milhares, talvez mais. Mas aquela é uma norma que está na ponta do sistema. O grande desafio que se coloca para o jurista, assim, e nomeadamente, principalmente, para o advogado, é a capacidade de perceber que, apesar de trabalhar com instrumentos abstratos, e os conceitos são instrumentos abstratos, é bom nunca se esquecer de Fernando de Saussure, né? Aquilo que eu tenho num papel é apenas uma parte do significado, do significante, perdão, é apenas uma parte do signo. Aquilo é o significante que se completa com o significado, é apenas metade. Então, eu preciso ter a capacidade de entender que a exteriorização do significante precisa guardar lastros precisos com o significado para que a minha atuação, a nossa atuação, que é abstrata por excelência, esse é um dos aspectos mais curiosos do direito. A prática jurídica, ela normalmente é delegada a terceiros, o policial, o oficial de justiça, isso, aquilo, aquilo outro. Eles sim podem realizar
em concreto, coativamente, o coercitivo como ameaça, coativamente determinadas coisas, podem prender, podem aprender, podem penhorar. Mas o trabalho que se coloca nesse plano é um trabalho de produzir previsões, estamos no plano do dever ser, que devem se mostrar adequadas o suficiente para espelhar alterações no plano concreto. Nossa, que palestra chata, que cara chato. Do que ele está falando? Do que eu estou falando é algo muito simples. Uma faca sem corte não servirá a um açougueiro. Uma previsão normativa que não considere as circunstâncias em que... Uma previsão normativa individual, previsão normativa de um contrato, previsão normativa de um estatuto, a previsão normativa de um pacto parasocial. Se ela não considera a realidade em que ela está sendo inserida, e se ela não leva, se ela não mira, se ela não se mostra eficaz na definição da situação futura que ela deseja, que ela pretende, que ela almeja, ela é inútil. O cuidado que se tem que ter neste momento é que há uma sobreoferta de intervenções advocatícias não contenciosas, voltadas para o planejamento, para o projeto, para a antecipação, mas não há, proporcionalmente, a valorização de uma cultura do microlegislador. Essa é uma expressão que a filosofia do direito trabalha, às vezes, por forma crítica, né? Você vai conseguir, de forma crítica, você vai até Foucault, você vai conseguir essa preocupação com o microlegislador que está lá nas prisões, que está lá nos manicômios, etc. Mas se eu pego essa referência, esse paradigma e trago para cá, para o plano do direito privado, do plano onde a convenção é lícita, é possível, é regular, respeitado aqueles parâmetros, há que se desenvolver toda uma cultura de constituição de dever ser, de constituição de normas privadas e ou normas coletivas, se por acaso destinam-se a mais, que respondam às necessidades específicas que são verificadas. Volto ao tema principal, que é o da holding. Sem isso, a holding é inútil. Sem isso, a holding para o planejamento familiar, patrimonial, a holding para o planejamento sucessório, a holding para o planejamento corporativo de pequenos, médios e grandes grupos empresariais. Sem esse lastro, sem esta preocupação, sem esses sistemas de dupla verificação, sem posturas de revisão que afiram impactos secundários e terciários, sem mediar, isso é ridículo às vezes, qual é o efeito, quando uma estrutura em cascata, uma estrutura de sociedades, de determinado conjunto normativo, de determinado ente. Quando eu falo de um ente, uma sociedade aqui, dentro de uma estrutura, esse ente ele é um conjunto de atividades, mas ele é um conjunto de normas, um conjunto de escriturações, um conjunto de atividades, etc. Ele está ligado ao outro. É muito comum uma incompatibilidade que resulta numa situação absurda, que é a economia daqui é completamente perdida embaixo, com um custo para a totalidade que é monstruoso e assustador. Os casos de pessoas que começam a questionar como é que eu desfaço uma holding,
Desculpa olhar para o lado, é uma esposa aflita com o marido à beira do infarto, preocupada com os horários dos exames, nós vamos dar tudo isso certo. Mas, se eu não tenho uma postura, se eu não tenho uma cultura, se eu não tenho um sistema de funcionamento conceitual e profissional que seja meticuloso o suficiente para construir esta arquitetura societária e conferir a engenharia respectiva, eu não estarei criando soluções, mas posso estar barato, alterando o problema de lugar, alterando a localização do problema, ou pior ainda, posso estar multiplicando os problemas. Aquilo que, vamos falar, por exemplo, de algo que se colocou já hoje, aquele patrimônio que, em nome da pessoa natural, regia-se, recebe ao seu destino, atual e futuro, pelo arbítrio, pelo alvedrio, passa a estar controlado por todas as regras do Código Civil, se é uma sociedade contratual, e por todas as regras da Lei de Sociedades por Ações, se é uma anônima, se é uma sociedade por ações. Eu vejo com muito bons olhos este momento em que nós vivemos, em que finalmente os juristas resolveram não dar tanta importância para o defeito do direito e se preocuparem com o bom funcionamento do direito. Do que eu estou falando? Eu formei nos anos 80, e a tradição daquele tempo era se preocupar com o processo. O processo nasce quando o direito falha, quando o direito não funciona. Por exemplo, essa caneta aqui, nenhum processo. Foi comprada, eu a uso, o direito funcionou magnificamente bem. Com a caneta, com o copo, com o livro. O direito funcionou magnificamente bem. E, essencialmente, o direito funciona. Quando nós vamos para essa postura de planejamento, quando nós vamos para essa postura de projetar, de arquitetura de situações jurídicas, nós estamos trabalhando para que o direito funcione. Estamos trabalhando onde ele funciona e, mais do que isso, trabalhando para que funcione bem e melhor. Eu uso muito o conceito de sustentabilidade jurídica das estruturas que são submetidas ao planejamento, à intervenção do profissional do direito. Mas é preciso que haja também uma alteração dentro das pessoas para evitar que elas se escorem naquela retórica que lhes socorria dentro dos processos judiciais, aquela retórica que lhes socorria nas sustentações orais, aquela retórica que, por muitas vezes, enche as folhas do arrazoado, ela tem que ser deixada de lado com uma precisão que passa a ser quase que matemática. As câmaras de arbitragem estão abarrotadas de problemas que nascem de cláusulas mal redigidas. O que você quis dizer com isso? O que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Por que essa norma que está aqui, como é que ela se relaciona com essa norma que está aqui, muitas vezes dentro de sociedades que mantêm relações entre si, ou do principal e do pacto parasocial? O desafio que se coloca, portanto, é grande. É um produto que está na moda. Volto a dizer, para mim é fácil falar, não advogo, sou professor e ponto. Vejo o direito por um outro ângulo, talvez menos cruel do que o do dia a dia, mas sim, é um produto que está na moda. A professora Monique falou muito bem, há quem diga que é a solução para qualquer coisa.
Não, não é. Mas será indispensável compreender e ater-se ao mais elementar que diz respeito à nossa atividade. O plano do direito é um plano conceitual. As ferramentas do direito são ferramentas abstratas. Nós nos submetemos às inteiras e às escâncaras àquela crítica irônica do Nietzsche, no texto, um dos textos mais clássicos dele sobre a verdade e sobre a mentira, quando ele diz que a abelha é muito superior a nós, porque ela tece a colmeia com aquilo que ela produz, com o seu sedimento, com a cera, o mel, sei lá o que mais. Que a aranha produz a sua teia com aquilo que ela. E nós construímos teias, colmeias, isso, aquilo, aquilo outro, apenas com as ideias. Esse é o nosso plano. Quando eu falo de planejamento sucessório, quando eu falo de planejamento societário, quando eu falo de holding, quando eu falo de sociedades, esse é o âmbito no qual eu preciso ter a capacidade de construção coerente, construção coerente, 3 vezes, repetir, de uma estrutura normativa que efetivamente entregue ao cliente, ou aquele que me submeteu à situação, que efetivamente entregue ao que funcione. No plano principal, que é o mais fácil, nos aspectos laterais e, eventualmente, mesmo nos aspectos... Não, no principal, acessórios e laterais, primários, secundários e terciários. É preciso que eu entregue isso. É preciso que eu tenha preocupação que essa estrutura funcione, que o conjunto dela seja eficaz. Por quê? Porque na hora que eu for acionar aqueles órgãos aos quais corresponde colocar em prática aquilo que foi definido como dever ser, aquilo precisa se concretizar. Estamos, sim, evoluindo bastante, estamos evoluindo muito no exercício do direito, pelo lado bom, pelo lado certo, pelo lado da aplicação não contenciosa. Estamos evoluindo bastante no direito como planejamento, como arquitetura, mas precisamos avançar nessa cultura que não entrega problemas ocultos, minas ocultas, bombas ocultas que podem estourar a qualquer tempo. O material do nosso trabalho é a norma que compõe a cláusula, a norma que compõe o artigo, a norma que compõe o contrato social, o estatuto social, o pacto parasocial. Essa norma tem que ser construída em cima de algo concreto, em cima de um sintoma. A partir desse sintoma, eu tenho que ser o bom médico, o bom cirurgião. Do contrário, eu vou ser apenas um carniceiro. Como é que se resolve isso? Eu tenho que resumir, porque senão eu não vou conseguir cumprir o meu horário. Essencialmente, teoria geral das obrigações, teoria geral dos contratos, teoria geral da sociedade, do direito empresarial e das sociedades, esses todos no Código Civil. Lei de sociedades por ações. Plano principal. Planos secundários. Legislação tributária. Pelo impacto direto, cada vez mais se aproximando, cada vez mais se entrelaçando com o direito empresarial, principalmente no que se refere nas decorrências da prática empresarial, da atividade empresarial. Por fim, preocupação constante com os reflexos em disciplinas que, conforme cada caso, estejam próximas. Aqueles que trabalham, exemplos fáceis, aqueles que trabalham com estruturas societárias voltadas para atuação junto ao poder público, preocupação muito forte com o direito administrativo e com o direito penal administrativo. Aqueles que trabalham com atividades que implicam em atuação junto ao mercado consumidor, preocupação com o Código de Defesa do Consumidor. Aqueles que trabalham
em situações de proteção de patrimônio público, e o que eu estou dizendo aqui é em sentido amplo, pode ser patrimônio material, histórico, pode ser patrimônio imaterial, cultural, pode ser patrimônio ambiental. Toda essa preocupação, toda esse reflexo. Eu tive a ocasião de, trocando ideias com um ex-aluno a respeito de uma sociedade que ele constituía, não vou dar maiores detalhes, mas eu sugeri a ele que toda uma parte do ato constitutivo fosse voltada para o regramento dos impactos específicos, que eram óbvios e inevitáveis dentro daquela atividade. Há um tempo depois, eu encontro com ele numa felicidade ímpar, a existência anterior despreparada, ou seja, não foi, visivelmente não era algo que tinha sido feito para poder agradar, para inglês ver, daquilo no ato constitutivo já consolidado, já documentado, permitiu o acesso a um financiamento por fundo estrangeiro em situações fantásticas e que beneficiaram a corporação. É preciso ter a capacidade de, ao construir essa estrutura normativa, né, dessa arquitetura, lembrando, tá? Arquitetura é pensado como desenho do que vai funcionar. Engenharia jurídica, como é que ele vai funcionar? Uma tem que casar com a outra. Uma precisa completar-se. Né? A genialidade de Niemeyer jamais dispensou o calculista. Há uma história que se conta muito aqui em Minas Gerais, que é o Israel Pinheiro, que foi o engenheiro responsável, engenheiro-geral da construção de Brasília, recebe um telefonema às 3 horas da manhã, era o calculista, dizendo que finalmente tinha acertado o cálculo da cúpula do Congresso Nacional, que era necessário de ferragem, como é que ela iria se sustentar e se sustenta até hoje. Então, é preciso que haja um desenho, é preciso que haja uma engenharia que sustente. Se nós conseguirmos dar esse passo, e volto a dizer, é um passo de menos retórica e muito mais estudo, é um passo de detalhes normativos, é um passo de detalhes jurisprudenciais. Sim, é um passo de detalhes jurisprudenciais. Vivemos num momento de jurisprudência criativa, é preciso observar o que o direito muda cada vez que se tem uma ideia genial no Superior Tribunal de Justiça, e eles estão com tantas ideias geniais, ou no Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso responder a isso. Finalmente, um último aspecto, e eu prometo encerrar a tempo de tomar a tal sopinha. Há que criar, e essa é uma obrigação dos advogados, há que se criar, junto à sociedade, uma cultura da manutenção normativa. Me assusta profundamente como uma sociedade constituída há 10, 20 anos atrás tenha o mesmo ato constitutivo. Aliás, me assusta como sendo constituída há 5 anos atrás, ela tem o mesmo ato constitutivo, considerando tudo que se mudou de lei, tudo que se mudou de jurisprudência. Aliás, me assusta como uma sociedade que foi constituída há 3 anos atrás tem o mesmo ato constitutivo. Aliás, me assusta como uma sociedade constituída há 2 anos atrás tem o mesmo ato constitutivo. Aliás, me assusta como uma sociedade constituída há 1 ano atrás não tenha se investigado para descobrir se há falhas, para descobrir se há defeitos, para descobrir se alguma coisa mudou na jurisprudência e precisa mudar ali, para absorver as suas experiências. Esse é o desafio que é colocado a todos os senhores. Eu peço desculpa pela situação, eu planejei uma outra linha, mas as coisas não deram certo como eu queria. Agradeço muitíssimo a todos pela oportunidade de estar aqui quer dizer, estar aqui não, né? Estar aí na OAB da Barra da Tijuca, né? Quase consigo sentir o cheiro do mar, quase consigo sentir essa aura que é própria da cidade maravilhosa, e
agradecer principalmente o convite feito pela professora, pela doutora Ana Carolina, e a aula que nos brindou a professora Monique. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você. A gente que agradece, né, Monique? Muito. A sua aula foi brilhante. A gente ver e rever e anotar. Muita coisa. É brilhante. Obrigada, doutor Gladstone, mais uma vez, por ter aceito o convite, por ter se disponibilizado para nós hoje. Eu sei que você vai dar tudo certo amanhã. A gente está não tem medo disso, não. E, mais uma vez, agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que passaram por aqui online, que vão rever essa gravação, porque vai ficar gravado no YouTube da ESA. Compartilhem também com outros advogados que são dessa área ou áreas afins. Afinal de contas, nós temos uma interdisciplinariedade que a gente precisa efetivamente nos aprofundar, conforme as palavras do Dr. Gladstone Mamed. Aqui vai um aspecto que a doutora Monique tocou e que a correria não me permitiu, mas eu vou aproveitar que a senhora falou. Interdisciplinariedade que vai para além dos muros do direito. Com certeza. O advogado está precisando aprender a conversar com o contador. Exatamente. Advogado está precisando aprender a conversar com o administrador de empresa. Advogado está precisando aprender a conversar com o engenheiro de produção. E, de novo, capacidade de ouvir e de escrever. De ouvir e de escrever. Eu tenho visto alguns instrumentos por aí que são problemas criados num escritório para quem não teria se o instrumento não fosse aquele. Então, eu preciso conversar com quem está envolvido, eu preciso ouvir e eu preciso criar a norma individual naquela sombra, naquela faixa. Se eu não o fizer, eu terei problemas. Seja no que diz respeito à sucessão, seja no que diz respeito a planejamento de família, resolução dos problemas de família, seja no que diz respeito a tudo aquilo que vai repercutir em direito societário. Mais do que isso, eu convido a todos os colegas que queiram mexer com isso, que baixem no site da Bovespa. A partir do site da Bovespa, você consegue chegar ao ato constitutivo das sociedades que estão lá. Passem os olhos. Percebam a preocupação com que aqueles atos constitutivos, a preocupação com que eles forem redigidos. É esse cuidado que nós todos temos que aprender e desenvolver. Mas lá é muito dinheiro. Nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de problema e solução. E se por acaso um ato constitutivo não suporta muito dinheiro, aquela sociedade não vai ganhar muito dinheiro jamais. Porque quando ela estiver ganhando no meio do caminho, a estrutura vai quebrar. Então, interdisciplinariedade é outro aspecto que é muito curioso. Estamos precisando ouvir pessoas de outras áreas. Estamos precisando saber traduzir em normas parâmetros que devem ser jurídicos, mas que saem de outros lugares. Do contrário, problemas. Exatamente. Obrigada, doutor Gladstone. Sei que essa hora já passou e muito. Peço desculpa da sua esposa. A solução é chegar atrasado. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Convido vocês para seguirem a Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, da OAB da Barra da Tijuca, lá pelo canal do Instagram, está aqui no chat, só vocês clicarem. Diariamente, a gente está sempre postando conteúdos relacionados ao planejamento patrimonial familiar como um todo, não só holding, né? Como o Dr. Gladstone disse brilhantemente. E eu convido a todos os advogados que estão aqui justamente curtirem esse vídeo e compartilhar com seus amigos, colegas, advogados e operadores do direito. Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada, Monique. Obrigada, Dr. Gladstone. É um prazer muito grande poder dividir essa tela aqui com vocês. Obrigada e boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.